Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, estreia nos cinemas a coprodução entre Brasil e Argentina Lamaçal, dirigido pelo Franco Verdoya. Neste vídeo vocês assistirão a entrevista que eu realizei com esse diretor, vindo da Argentina, e aqui nós conversamos a respeito da participação brasileira na produção, o que inspirou a contar essa história tão intimista sobre traumas e até mesmo a percepção dele em relação a exibir um projeto nesses tempos pandêmicos. É isso, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima atualização. Franco, qualquer espectador que assista a Lamaçal vai perceber imediatamente alguns elementos brasileiros no seu filme. E sempre quando eu converso com algum diretor de alguma produção de fora que contenha essa participação brasileira, eu gosto muito de compreender as razões e também os caminhos que foram traçados para estabelecer essa parceria com o Brasil. Então, eu tenho muito interesse em saber como você contatou produtores brasileiros e também como foi inserir na sua narrativa personagens que também têm origens brasileiras, e quanto isso também até influenciou no seu processo criativo. Claro. Originalmente, o filme Lamaçal não foi concebido para uma coprodução internacional com o Brasil. Era um filme originalmente para ser feito com uma produção local aqui na Argentina. Mas por causa de que eu conhecia a GP7, que é a nossa produtora do Brasil, eu conheci os produtores do GP7, Guto Pasco e Andrea Calabua, dentro do programa do desenvolvimento de roteiros em Madrid, no ano 2016, quando eu tive a oportunidade, por causa de um financiamento da Fundação Carolina, de trabalhar com o projeto Lamaçal dentro desse programa, e eu fiquei assim como um relacionamento bem empolgado com Andrea e com Guto, e talvez desejando começar um tipo de parceria com elas. Por causa desse relacionamento, dessa amizade que foi crescendo muito, elas agora são como minha família, eu tive a oportunidade de dirigir em Curitiba uma ficção, uma série. O nome é Contracapa. Eu dirigi com Guto Pasco a série em Curitiba, Contracapa. E esse foi nosso primeiro projeto na parceria. No meio do desenvolvimento desse projeto, dessa série, surge a oportunidade do chamado do Ancine para coprodução com filmes argentinos. Então, ali começamos as tratativas de imaginar, talvez, que o projeto, que o Lamaçal seja um projeto com a oportunidade de ter um financiamento também por conta de Brasil. Mas, para isso, o roteiro teve que ser modificado, teve que ser volto a escrever, incorporando a possibilidade de ter uma linha narrativa que tenha algum tipo de relacionamento com o Brasil. Então, ali surge a oportunidade de pensar que a família do protagonista, do Pablo, seja uma família misturada, por causa de que Pablo, talvez ele foi embora da Argentina procurando outro tipo de vida, longe da vida que ele conhecia aqui, porque talvez esse tipo do trauma que ele viveu deixou alguma ferida nele mais específica. Então, por causa disso, ele decidiu migrar de país, e ele conheceu a Kelly, a companheira dele, que ela já tem um filho, e assim nasceu a ideia de misturar o roteiro com a influência narrativa do Brasil. Mas, além disso,
para mim, Brasil sempre teve assim como uma influência bem forte, porque minhas férias, quando eu era uma criança, as férias com meus pais sempre foram no Brasil. Em Torres, em Florianópolis, em Camboriú. Então, Porto Alegre sempre foi uma cidade onde obrigatoriamente com meus pais ficávamos morando à noite para continuar a viagem para chegar a Camboriú, a Torres, a Florianópolis. Então, para mim, Brasil sempre teve assim como uma influência e uma presença, como tem um paísinho, onde uma tem a oportunidade de conhecer. Uhum. Franco, eu quero entrar no aspecto em relação ao trauma que permeia toda a narrativa do seu filme. No release divulgado pela imprensa, há aspas de que essa premissa, esse projeto, ele é muito pessoal para você. E, ao mesmo tempo, o Lamaçal ele chega em período em que eu acredito que a sociedade está mais aberta a discutir sobre traumas, sobre violação de inocentes, sobre abuso. Eu me pergunto se quando o Lamaçal estava na sua cabeça para ser realizado, ele de certa forma foi influenciado por esse momento ou não, ou foi uma coincidência e que de certa forma fez com que o seu filme fosse inclusive ressignificado de alguma maneira. Eu acho que ao princípio eu nem sequer sabia que eu ia fazer um filme. Eu simplesmente comecei um processo de trabalho pessoal dentro de uma terapia, tratando de compreender de feridas tinha deixado para mim um acontecimento de um abuso que eu tinha sofrido quando eu era uma criança e que tipo de ferramentas eu teve para trabalhar isso. Por causa desse trabalho que eu fiz com meu terapeuta, ali acontece a ideia de talvez eu tenho aqui uma oportunidade de transcender o espaço íntimo de um trabalho terapêutico e mudar essa experiência em algo que tenha um sentido muito mais amplificado. Então, por causa de que eu trabalho com teatro, com cinema e com fotografia, eu sabia que tinha a oportunidade de fazer algo com isso. Eu não sabia se eu ia tirar fotos, se eu ia escrever uma peça de teatro, não sabia o que, mas eu sabia que, para mim, havia chegado a oportunidade de fazer algo com isso. Uhum. Então eu decidi que talvez o melhor jeito de falar desse tipo de perguntas que eu tinha para mim seria a partir de um roteiro de um filme. E assim foi como aconteceu a premissa do filme, porque eu perguntei para mim o que aconteceria se hoje eu teria a oportunidade de me encontrar por casualidade com a pessoa que fez isso para mim. Que coisa que eu faria com essa situação? Que eu diria para ele? Que perguntas eu faria para essa pessoa? Eu tentaria também compreender por que ele fez o que ele fez. Então, por causa disso, é que comecei a desenvolver um roteiro que, claro, tem muitos aspectos que já tem como uma ficção, que não tem que ver com minha vida, porque o tipo de acontecimento que Pablo viveu, ou que Pablo vive dentro da ficção, não é um acontecimento que talvez eu viveria. Eu talvez faria outra coisa, eu não chegaria ao momento de tentar puxar ele do teleférico. Talvez eu teria outro tipo de conversa.
Mas Pablo é uma pessoa torturada por o trauma, é uma pessoa que não teve a oportunidade de falar disso, como com a maioria das pessoas e como acontece com muitos homens heterossexuais que ficaram silenciados com acontecimentos tão condenados por a sociedade, porque acontece que para o homem heterossexual pareceria que não tem permitido a fragilidade desse acontecimento, não tem permitido falar, porque é uma vergonha. Sim. Inclusive, Franco, a minha próxima questão se referia muito a isso, a perspectiva do abuso, a perspectiva de um homem diante de um abuso. Mas eu queria saber sobre esse aspecto focado mais no seu protagonista. Quais as discussões que você teve com o Esteban Manoli em relação à composição desse protagonista torturado e que tem e é de certa forma uma interpretação também muito internalizada. Somente no ato final do seu filme nós vemos uma verbalização, até mesmo uma reação física diante da revisitação desse trauma. Então, quais são as discussões que você teve com o seu ator, com o seu protagonista nesse sentido? Foi um trabalho muito profundo, o trabalho que fizemos com Esteban, mas é, tem uma coisa que eu acho que foi bem importante para esse trabalho, que eu tenho com Esteban um relacionamento da toda a vida, porque eu conheço Esteban desde que eu era um menino de 20 anos. Temos um tipo de trajetória profissional muito parecida. Os dois migramos do interior do país para Buenos Aires, tentando procurar uma vida profissional, artística. Então, trabalhamos juntos desde que chegamos a Buenos Aires. Então, temos aí uma confiança dos anos do parceria com Esteban, que foi uma porta de entrada para o trabalho. Uhum. Então, essa confiança e esse amor e essa amistade que temos de tanto tempo ajudou muito a criar um encontro bem simbiótico entre ele e eu. Esteban compreendeu muito profundamente o que eu queria falar através dele, que coisas eu precisava falar através desse personagem. E tínhamos um desafio que o personagem de Esteban não tem falas quase, não tem diálogos. Então tem muita questão com a respiração, com a mirada, com o jeito corporal. Então todo o trabalho que fizemos durante um mês de treinamento tinha que ver com a questão física e emocional. Eu sou um diretor que eu não trabalho sobre as cenas propriamente do roteiro. Eu trabalho com todos os acontecimentos prévios às cenas do roteiro, com todos os atores. Meus atores não trabalham com as falas do roteiro, com as cenas propriamente, porque eu acho que isso tem que estar vivo, tem que ter uma sensação de que está acontecendo por primeira vez. Então, se você trabalha muito sobre isso, tem algo já vivido que eu não acho bom, que eu acho ruim. Eu prefiro a incertidumbre sobre a cena. Então, por isso, o trabalho com o Esteban teve muito com os acontecimentos da personagem antes do encontro com Miguel. Franco, sabendo desta informação de que você trabalha inclusive com informações de aspectos que não estão no seu roteiro, não estão no seu filme, eu me pergunto muito em relação
a influências visuais, a simbolismos visuais, porque o seu filme contém muito deles. Me chama muito a Uhum. atenção, por exemplo, como você destaca muito a presença de animais e também como, principalmente no primeiro ato da história, você também trabalha muito com a questão de rostos que não são vistos, que são ocultados. Eu me pergunto sobre. Eu queria que você falasse um pouco desses simbolismos visuais presentes no seu filme, sobretudo esses que eu aponto. Ah, primeiramente, eu queria criar ao redor de Pablo um, um cenário parecido ao cenário que ele viveu quando ela era uma criança e ele sofreu o abuso. Então, ele era, como eu, um cara que nasceu e viveu em um povo rural, Uhum. uma sociedade bem pequena, que tem um relacionamento bem forte com os animais, que tem um entorno muito profundo com a natureza, um relacionamento com a natureza muito corporal. Então, essa presença dos animais, do clima, da geografia, tem que ver com tentar voltar a puxar o protagonista a um passado, a um cenário que dê para ele uma experiência sensorial forte, como quando você, por exemplo, de pronto tem um fedor que lembra alguma coisa. Então, para o protagonista do meu roteiro, eu achava importante que ele sinta a presença bem perturbadora do cenário que ele conheceu. Por causa disso, a presença dos animais, a presença dos porcos, a presença das galinhas, porque ele foi criado em um entorno rural, como o que acontece no filme. E depois tem também um trabalho com a mirada subjetiva dela, uma mirada traumatizada, uma mirada que não tem uma visão limpa do todo o que rodeia o protagonista. É uma mirada perturbada, obturada por o trauma. Então, por causa disso, também eu investiguei muito visualmente a óptica do filme, o tipo de enquadramento e também a questão sonora, porque eu queria que o som do filme tivesse algum tipo de relacionamento com a percepção do som do Pablo. O som que Pablo ouve não é o mesmo som que ouve os outros personagens. É um som distorcionado, um som mudado por a percepção do trauma. Uhum. Franco, antes de me despedir, eu acredito que o Lamaçal ele estreou na Argentina bem no início da pandemia e agora o Brasil ele está chegando com as salas de cinema um pouco mais flexibilizadas para receber o público. Mas antes disso, você exibiu o filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e aí foi num ápice também de pandemia. Como você se sente em relação a discutir, a promover o seu filme nesse período? E se atualmente, aí em finalzinho de outubro, é, como que está em relação a circuito de cinema? Como que está em relação a assistir filmes, a produzir materiais? É, ao princípio, quando a pandemia chegou e nós já tínhamos a data de estreia aqui na Argentina, de estreia nos cinemas do filme, eu fiquei brabo, porque eu não acreditava tanto tempo do trabalho fazendo meu filme e agora não vai poder ser estreado nos cinemas, uma loucura. Mas quando o filme foi exibido dentro da plataforma do Cinear, que é uma plataforma aqui do cinema argentino. Uhum.
eu compreendi que o filme estava chegando a todo o país. Uhum. Isso não hubiese acontecido em um contexto não pandêmico. Se eu tivesse estrenado o filme fora da pandemia, o filme talvez estaria aqui em 2, 3 salas do Capital Federal, da Buenos Aires, Uhum. e pronto. Então, ninguém do outro cidade do interior do país houvesse assistido o filme. Mas a partir do que o filme foi posto em um dispositivo digital, as pessoas de toda a Argentina tiveram acesso a ele e eu comecei a perceber o efeito da história para muitas pessoas que conseguiram assistir ao filme por causa da pandemia. Então foi um processo muito forte, porque eu comecei a receber mensagens de pessoas de todos os diferentes pontos da Argentina falando que haviam assistido o filme, que elas ficaram assim como muito comovidas pela história e achavam que era um filme que precisava ser exibido. Então, eu acho que o filme teve uma oportunidade com a pandemia. Uhum. Agora, a partir de que aqui na Argentina os cinemas começaram a abrir novamente, Lamaçal está começando a ser exibido nos cinemas. Mas foi um processo inverso. Uhum. E eu agradeço. Ah, que bom, Franco. Muito obrigado novamente pelo seu tempo. Abraços aqui do Brasil e que num próximo projeto você consiga estar presencialmente por aqui. Tomara. Muito, muito obrigado para você e prazer ter falado contigo, tá? Prazer foi meu. Um abraço. Abraço.